Aspas. Areias claras de uma praia. Parece mais a areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. Aspas. Esta oração da ministra Carmen Lúcia, em julgamento de pedido liminar no TSE contra a homenagem ao Lularápio no Carnaval de 26, serve para dois grupos de atores. Em um grupo estão Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ciro Nogueira, Hugo Mota, tantos outros políticos, julgadores, autoridades públicas envolvidas com o caso Daniel Vorcaro, Banco Master. E no outro grupo está, isoladamente, até aqui, o ministro André Mendonça. E é preciso que o ministro André Mendonça tenha muito cuidado. Porque a esquerda é sanguinária, incendiária e virulenta. Essa frase é minha. Essa oração é minha. A esquerda é sanguinária, incendiária e virulenta. É preciso que ele tenha muito cuidado. Voltamos às palavras da ministra Carmen Lúcia aqui usadas como premissa. O que se viu hoje, no decorrer do dia, é apenas, tudo indica, a ponta do iceberg. Tem muito mais a vir à tona. A relação de ministros do STF e de políticos, senadores, deputados com Daniel Vorcaro tem capacidade de fato, destruir a República. Isso é fato. Até citei aqui o nome do ministro Gilmar Mendes, que até aqui não apareceu, mas isso porque, sabidamente, ele integra o grupo de ministros aliados a Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli, sendo que, em verdade, em minha opinião, é ele, Gilmar Mendes, o grande mentor intelectual desta ala de ministros que atuam descaradamente neste ativismo judicial que vivemos, e muito perigoso. Quando o ministro André Mendonça assumiu a relatoria do caso Banco Master, somada à relatoria do caso INSS, ele assumiu consciente de que algo de ruim pode acontecer a ele. Porque a esquerda é sanguinária, incendiária e virulenta. Quando os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, políticos Ciro Nogueira, Hugo Mota e tudo mais que pode vir à tona, assumiram o risco de conviverem de forma não republicana com um banqueiro de um banco problemático naquela época, eles assumiram o risco de que poderiam afundar nessa areia movediça, que na verdade não é areia movediça. Em verdade, é uma fossa séptica de uma casa desprovida de recursos financeiros, situada
em um local, em um bairro totalmente desassistido pelo poder público. Ou seja, uma fossa cheia de merda. E eles estão afundados. A merda já está no nariz dessas autoridades públicas. Por isso, aquela oração da ministra Carmen Lúcia, um cenário de areias claras na praia, que mais parece areia movediça, falando com outras palavras, serve para o grupo de atores entre aspas, logicamente também, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ciro Nogueira, Hugo Mota, e para o grupo de ator como o ministro André Mendonça. Agora, o que me deixa mais emputecido, aqui eu estou fugindo um pouco do meu costume, usando palavras mais fortes, porque realmente é de emputecer a alma. Emputecer no sentido de raiva, né? É saber que o presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, foi julgado, condenado e preso por este tipo de pessoa que é Alexandre de Moraes, com uma flagrante conivência de outros ministros do Supremo Tribunal Federal que nada fizeram para barrar a injustiça que foi e que é prender e manter preso Jair Bolsonaro. Diante de tudo isso que nós estamos assistindo e diante do silêncio do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, porque o silêncio é um argumento que fala muito alto. Claro que existe a presunção de inocência. O silêncio não é presunção de culpa no direito brasileiro e não pode ser. Mas o silêncio também representa medo, vírgula, falta de coragem, vírgula, covardia, vírgula, e inação no sentido de o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu não tenho nada a fazer, eu não tenho nada a falar. Eu estou na merda. Se este país fosse sério, para não fugir muito do rumo deste monólogo com vocês, se este país for sério, ou se restar o mínimo de dignidade nos demais ministros do STF e na classe política, leia-se Congresso Nacional, Bolsonaro deve ser libertado imediatamente e devem ser devolvidos ao Bolsonaro os seus direitos políticos, a ponto de dar a ele condições eleitorais para o pleito de 2026. Não há alternativa capaz de colocar o Brasil no prumo, no rumo. Neste momento, agora, pré-eleitoral, vamos assim chamar. Pré-eleitoral. Tudo que nós, militantes da direita, falamos, fizemos, lutamos, brigamos, bradamos, de 2018 até hoje, tudo está acontecendo. Eu podia chegar aqui e dizer, eu avisei.
Ou nós de direito podemos todos nós falarmos, nós avisamos. Mas do que adianta? Muitos estão vivendo na pele, sobretudo a velha mídia, tudo que nós, de direita, avisamos ao longo dos últimos anos. E até agora nada mudou. Nada aconteceu. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, silentes, ainda acreditam que estão acima da lei. Ministro André Mendonça, acredite em Deus firmemente. Acredite na glória firmemente, na glória eterna. Faça justiça, ministro André Mendonça. Eu que sou um crítico do seu silêncio ao longo dos últimos anos, desde que se tornou ministro do STF. Eu que o critiquei diante da revelação da reunião gravada, ao que tudo indica, pelo ministro Dias Toffoli. Estou aqui a partir de ontem, anteontem, em plena oração pela sua vida. Que Deus proteja a sua vida, a sua integridade física. Que o Senhor resguarde a sua integridade moral, senhor ministro André Mendonça. Porque tudo pode acontecer. Para finalizar, eu lembro. A esquerda é sanguinária, incendiária e virulenta. Deus proteja a todos nós.